Você está no Finanças de Cabo a Rabo, então seja bem-vindo. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre os excelentes resultados do primeiro trimestre de 2025 da Copasa. Nunca é demais reforçar, né, como a Copasa ganha dinheiro. A Copasa é uma companhia de saneamento lá de Minas Gerais, né, e ela é responsável por tratar a água, coletar o esgoto sujo, tratar novamente e entregar água limpa para as pessoas. E ela cobra uma tarifa por isso, tanto por fornecer água limpa, como para tratar o esgoto e retornar como água limpa. Basicamente, ela ganha dinheiro dessa forma. O mercado realmente reagiu positivamente a esses resultados excelentes aí da Copasa, como você pode ver aqui no comparativo desses dois gráficos aqui do preço da ação. Um dia antes de divulgar os resultados, estava na casa dos R$ 20,96. Após a divulgação dos resultados, o mercado já reagiu aqui, foi para casa dos quase R$ 23 a ação. Eu vou começar aqui falando sobre o dividend yield, né, que hoje está na casa de 7,58%, né, no momento que eu gravo esse vídeo, lembrando que a cotação já subiu. Então, antes da entrega dos resultados, esse dividend yield estava maior ainda. Eu sempre digo isso quando você está analisando uma ação, olhando a foto no momento que você está estudando a ação, o dividend yield da tela corresponde ao que foi pago nos últimos 12 meses, baseado no preço no momento que você está analisando. Lembra disso, tá? A média dos últimos 5 anos, tá? Ficou na casa dos 10,87%, um dividend yield excelente. Além disso, como você pode perceber aqui, baseado desde 2024, a Copasa vem pagando com uma recorrência muito bacana. Olha só, mês 3, mês 4, mês 6, mês 9, mês 12 e vem se repetindo essa frequência agora em 2025. No mês 3 já foi anunciado. Outro ponto bacana, né, em comparação com outras empresas do setor, e eu vou fazer um vídeo comparando as empresas de saneamento que já divulgaram os resultados, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para não perder. A Copasa ela paga rápido, ela anuncia e paga depressa, olha só, anunciou no mês 3, pagou no mês 8, mês 4, mês 5, mês 6, mês 8 e assim sucessivamente. Então ponto super positivo para a Copasa nessa parte dos dividendos. E como é que funciona essa política de dividendos aqui da Copasa, né? Olha só, ela distribui entre 25% e 50% do lucro líquido, tá? Esse é o payout. Então, baseado no lucro líquido, esse percentual é distribuído. Mas olha que bacana, observando aqui o payout dos últimos anos, destacando o ano de 2024, o ano passado, o payout ficou muito acima disso, na casa dos 76%. Muito bom. Se você reparar, puxando aqui nos últimos 16 anos, de 2009 até a data atual, a cotação versus o lucro da Copasa raramente ficou descolada, né? E a gente sabe que o mercado não perdoa. Se uma empresa não está lucrando, a tendência é que a cotação vá lá para baixo, o mercado bate mesmo, e se ela está lucrando bastante, a cotação sobe. Então, nesse momento que eu gravo o vídeo, você pode perceber que está bem coladinho aqui. Então, o mercado já está precificando bem as ações da Copasa. Isso é um alerta para você que imagina que mesmo após a divulgação desses resultados, a empresa pode, sei lá, subir 50%, 60%. É óbvio que isso é possível, mas é pouco provável. É importante analisar isso aqui. E um comparativo rápido aqui também, nos últimos anos da Copasa, com esse gráfico aqui é dos últimos 5 anos, tá? Da Copasa com o Ibovespa e também com o índice de renda fixa. Então você percebe que ela deu uma surra aqui em ambos, né? 153% contra 80% praticamente do Ibovespa e 33% do índice de renda fixa. A empresa teve o melhor resultado da história. Olha só que interessante, né? Ela saiu aqui de um EBITDA de 701 milhões para 814 milhões, né? Tri versus Tri. No final das contas, né, esse aumento aqui exponencial no EBITDA aconteceu porque ela vendeu mais, olha só, e cobrou mais caro. E olha que interessante, mesmo ela aumentando o salário, né, tendo uma despesa maior aqui com a parte de pessoal, benefícios e serviços, né, e também os custos administrativos aumentando, ainda assim ela conseguiu esse lucro muito bacana, aumento no EBITDA. O Pasa teve um crescimento de 22% no lucro líquido, né, chegando a 429 milhões, né? Antes esse lucro era de 352 milhões aqui no mesmo período do ano passado e deu esse salto muito considerável para 429 milhões. E o principal motivo, como nós vimos agora há pouco, foi o aumento no EBITDA, né, no lucro operacional. Teve um ganho extra também, né, porque o real ficou mais forte em relação ao euro. Pagou mais impostos também, né, porque o lucro foi maior. Teve mais despesas, né, com a questão de equipamentos, depreciação, prédios, enfim.
Resumindo esse slide aqui, ela vendeu mais, ganhou mais, gastou um pouco mais, mas ainda assim lucrou bem mais. A Copasa ela começou o ano, né, com 615 milhões de reais em caixa, né, dinheiro guardado. E aí durante esse trimestre aí, ela ganhou 561 milhões com as operações normais, né, venda de serviços, gastou 507 milhões, né, com investimentos, compra de maquinários, obras, melhorias e tudo isso, pagou 168 milhões para quitar dívidas, né, e também distribuir dinheiro aos acionistas, e terminou o período com 501 milhões em caixa, ou seja, ainda com bastante dinheiro para continuar operando tranquilamente, né? Ela gerou bastante dinheiro, investiu muito, pagou dívida e ainda ficou com uma boa reserva. O Pasa também aumentou bastante os investimentos agora em 2025, né? Ela gastou, ou investiu, melhor dizendo assim, né? 543 milhões só no começo do ano, o que foi 46% a mais do que no mesmo período do ano passado. O total planejado até o fim de 2025 é de 2,5 bilhões, então falta isso aqui, né? 2 bilhões praticamente a serem investidos. Além de um investimento médio aí de mais de 3 bilhões por ano a partir de 2026 até 2029. Então, os objetivos desses investimentos, né, é levar água para mais de 99% das pessoas e ampliar o esgoto de 72 para 72,2%, conforme está explícito aqui nesse slide. A empresa está colocando muito dinheiro para melhorar e crescer nos próximos anos. Investimento, por consequência, significa dívida, alavancagem, né? A empresa tem dívida sim, mas ela está bem controlada, né? Está com uma alavancagem abaixo de 2 vezes o dívida líquida sobre EBITDA, o que é considerado seguro, né, para o setor de saneamento. A dívida saiu aqui 3,1 bi no primeiro tri de 2023, subiu aqui do terceiro de 2024 para 3,9 e agora está em 5,4 bi. Mas em contrapartida, o crescimento da Copasa está ajudando a dar uma equilibrada legal aí. Se você observar aqui nessa parte do slide, a maior parte da dívida está vencendo aos poucos, principalmente entre 26 e 2029, aqui é o grosso, né? E 2030 em diante, pelo menos com os investimentos feitos até então, a dívida vai diminuir bastante, mas ela vai investir mais também, tem ponto. Essa parte aqui que merece atenção, né? Sempre, tendo em vista que os juros aqui no nosso país estão altos no momento que eu estou gravando esse vídeo, e a tendência, né, é que possa aumentar um pouquinho, ainda um pouco mais, antes de começar a estabilizar e a cair. A gente nota que a dívida da Copasa está atrelada 36% ao IPCA, inflação, 28% ao CDI. Tem também aqui, ó, quase 20% em moeda estrangeira, 13,9%, perdão, ao TR, uma merrequinha aqui é o TJLP. Então, é um endividamento aí que tende a aumentar um pouco mais, né, o pagamento de juros, no caso. Ela está pagando, em média, nesse primeiro trimestre de 2025, 8,9% de juros, um pouco mais aqui do que em 2024, mas menos do que em 2023. Pode-se dizer que ela aumentou a dívida para investir, né, obviamente, mas até o momento está tudo muito bem planejado e seguro, aparentemente. Sobre essa parte aqui de indicadores operacionais, ela melhorou bastante, né, os números nos últimos anos, como você pode notar aqui. Essas perdas de água aqui na distribuição, ou seja, desperdício, né, caíram de 40,5% e no momento atual aqui que eu gravo esse vídeo está na casa de 37,5%. Como está sendo bem dito aqui, né, trocaram 20% dos hidrômetros, né, por ano, estão usando satélites, equipamentos especiais para achar vazamento invisíveis, estão trocando 348 quilômetros de canas na região metropolitana, então estão realmente focados em diminuir o desperdício. A questão da inadimplência também caiu, 4,52% lá de 2020 a 2,86% agora no momento que eu gravo, né? Então as cobranças estão sendo feitas de forma mais eficiente. Foi criado um setor especializado para negociar com o cliente, né, sendo dito aqui, e mais ações na justiça para cobrar. O número de funcionários caiu, diminuiu aqui bastante de 2020, né, que era de 11.393, para esse primeiro tri de 2025, 9.556. Isso foi feito com programas de desligamento planejados, sem comprometer o atendimento da empresa, né, para que ela pudesse continuar mantendo aí um bom atendimento. Então, menos desperdício, menos inadimplência, menos funcionário, mas com melhores resultados e mais tecnologia. O PAS está se preparando, né, para uma nova revisão de preços, né, essa questão tarifária, né, para o período de 2026 a 2029. Esse processo está dividido em 4 etapas. A primeira etapa aqui, né, ela define as regras e o calendário. A segunda etapa aqui vai
falar sobre estudos de custo, investimento, como calcular os reajustes. Já a terceira fase vai abordar cálculos finais, né, a divulgação do novo valor da tarifa, e aqui em 2026 a nova tarifa começa a valer, a vigorar. Essa parte aqui do slide frisa bem a taxa de retorno para os investimentos da empresa, né, vai subir 7,92% para 9,15%. E isso é muito bom para atrair mais investimentos, né? A empresa vai ter reconhecimento anual dos investimentos que fizer, vai dividir parte das economias e ganhos de eficiência com os clientes, né? Realmente fica difícil pontuar algo negativo no resultado desse primeiro TRI de 25 da Copasa. Mas é importante sempre fazer um contraponto, né? Porque nem tudo são flores, e o setor de saneamento, não estou falando especificamente da Copasa agora, mas o setor de saneamento, ele sempre ali tem uma sombra de alguns riscos que são permanentes, como, por exemplo, vou citar algumas coisas aqui simplesmente para você refletir. Não quero jogar água no teu chopp não, mas reflita, né? Não entra num oba-oba, né? Por exemplo, mudança nas regras. O governo pode mudar as leis ou também demorar para aprovar o aumento de preço, né? Isso atrapalha o lucro da empresa, né? Ela pode precisar investir muita grana, como a gente já sabe, né? Apresentado aí pelos slides, e ela tem que gastar bastante para melhorar o serviço. Se o dinheiro ficar mais caro, se os juros subirem mais ainda, isso pode vir a se tornar um problema, né? A dívida está aumentando, como a gente viu, está pegando mais empréstimos para investir. Até o momento está bem controlada, mas isso pode sim virar um risco se a controladoria perder a mão. O Brasil não está muito bem das pernas, né? Como infelizmente todo mundo sabe, então é possível, tem um risco grande sim das pessoas começarem a parar de pagar as contas, né, básicas, infelizmente, né? Então quase todo mundo está pagando em dia, como você notou. Mas se o desemprego ou a crise aumentarem, a inadimplência pode subir, o que é um problema. Agora, um dos fatos mais relevantes aqui para mim é a questão da possível entrada de novos concorrentes, né? Então, empresas privadas podem disputar áreas onde hoje só a Copasa atua. Geralmente, quando uma empresa privada decide atuar num ramo como esse, ela já entra com investimentos pesados, que muitas vezes pode destoar do que a estatal tem feito aí. A questão de estiagem também é sempre, né, um fator relevante a ser levado em conta. Nesse momento não é um problema, torço para que não aconteça nenhuma seca, né, nos próximos anos aí, mas se acontecer, se chover menos ou se a gente tiver alguma seca longa, a Copasa pode gastar mais para conseguir água. E a questão de preço, né, como você viu aí, vai ter um reajuste. Então, se a tarifa subir muito, a gente não sabe, ainda não tem uma definição exata, mas se a tarifa subir muito, pode gerar reclamação da população, e esse tipo de pressão pode gerar alguma iniciativa contrária por conta de algum governo populista, digamos assim. E aí pode segurar o preço, o que atrapalha todo o meio de campo da empresa. Mas isso que eu fiz foi apenas um contraponto para você refletir. No momento, no meu ponto de vista, e não é recomendação de compra ou de venda de jeito nenhum, simplesmente a minha opinião aqui, o Pasa apresentou resultados excelentes, está pagando ótimos dividendos, né? E aparentemente vai se manter assim pelos próximos trimestres. Puxa vida, é difícil pontuar algo negativo. Então, será que ela cabe na sua carteira ou não? Deixa aqui nos comentários se você investe em Copasa. E, mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, porque eu posto vídeos diários aqui com o intuito de esclarecer alguns pontos sobre as empresas e também falando de outros assuntos do mundo das finanças, com o intuito de te ajudar a ser um investidor melhor, a entender mais sobre dinheiro, ok? Mais uma vez, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.